Primeiramente, boa tarde, né? Nós aqui da GM agradecemos a oportunidade de participar dessa entrevista. Meu nome é João Carlos da Seis, eu sou gerente do setor contábil há cerca de anos. Tá? Aqui do meu lado nós temos a Elisvânia, que é gerente do setor fiscal, aí a questão da data, só ela pode te falar. Boa tarde, pessoal. É uma grande satisfação poder participar de um evento como esse, né? Com certeza, tudo que tem de tecnologia que pode agregar para a gente sempre é bem-vindo. A gente está vivendo na era da tecnologia, né? Hoje eu venho representar a GM Contabilidade, que fica situada em São Luís do Maranhão. Nós atendemos vários estados. Já trabalho na área em torno de 10 anos e trabalhamos com a Domínio há em torno de 5 anos. Já fomos em São Paulo ano passado, participamos das inovações que a equipe da Domínio apresentou para a gente, né? Inclusive, falaram muito sobre o auditor também, sobre as novidades que vão ocorrer no decorrer do ano. E é isso. Vamos, no decorrer da participação, a gente vai conversando um pouco mais. Temos interesse também de conhecer as novas novidades que vocês têm para trazer para a gente, certo? Tá certo. Muito obrigada. Rogério, passo para você fazer aí a sua apresentação, falar um pouquinho da ASIS também, quem é a ASIS, a nossa parceria. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Sim. Então, tá jóia. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, Silvânia, Roger, conhecendo agora o João e a Elisvânia. E sou diretor de parcerias aqui da ASIS, uma parceria já de longa data com a Thomson Reuters. A ASIS, que é uma empresa especialista em trazer soluções que tratam, né, das obrigações, das informações que as obrigações que são entregues todo mês. Nós processamos, avaliamos, trazendo, né, qualidade e conteúdo para essas informações. Uma parceria com a Thomson que vem desde 2017, é uma parceria de sucesso, né, tanto para o mercado contábil, né, através da Domínio, e também mercado corporativo, né, com as maiores empresas do Brasil. Tá? Então, é um prazer novamente estar aqui com vocês. E antes de passar para o Roger, só queria trazer um destaque, acho que importante, né, principalmente desse webinar que nós estamos participando, que é trazer a realidade de um escritório fora do eixo sul e sudeste, né? Trazer uma realidade aqui do norte, né, com o Maranhão, eu acho muito importante, e a gente vai explorar muito mais aqui na prática como é essa realidade e aplicando a tecnologia que a Thomson Reuters disponibiliza, né, para o contador aí no seu dia a dia. Tá bom? Obrigado pela participação. Roger. Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer novamente o convite aí da Silvânia. A gente está participando mais de um webinar. Eu fico muito feliz de estar participando novamente aí com nossos clientes. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Cost Auditor, sobre quem ainda não conhece o produto, ficar por dentro de toda a integração que a gente tem com a ASIS. Então, a gente vai estar demonstrando aí no dia de hoje um breve resumo sobre o produto, sobre o que é, como vocês podem aplicar isso no escritório, e depois também fazer uma demonstração ali que o pessoal mais gosta dentro do sistema, mostrando as funcionalidades. Roger, pessoal, antes de você iniciar a apresentação, eu vou passar um recadinho para o pessoal, pode ser? Pode ser, tranquilo. Eu vou compartilhar com vocês aí, eu não sei se vocês já estão vendo a minha tela. Sim, estamos vendo. Esse QR Code, ele leva a um formulário, tá? Para você que tem interesse, né, em adquirir, contratar alguns serviços, algum produto das Soluções Domínio, esse mês de março a gente continua aí com a promoção de quem está participando dos webinars. Então, quem tiver interesse em contratar alguma solução da Domínio, da Thomson Reuters, seja clientes ou não clientes, né? Só preencher esse formulário que nós entraremos em contato e tem um desconto muito especial, tá, pessoal? Então, para você que tem interesse em contratar, seja lá o pacote Start, Plus ou Premium,
Quem tem o Start quer passar para Plus, tem um desconto. Quem tem Plus quer migrar para Premium, também tem um desconto. Quem quiser já adquirir o Colossus também vai ter um desconto. Domínio Web. Então, assim, é só preencher o formulário e nós entraremos em contato e passamos para você esse valor aí especial de desconto para quem está aqui no webinar conosco, certo? Agora eu vou passar para o Roger começar a apresentação dele. Tá, só libera para mim. As dúvidas. Já liberei. Tá aqui. Pessoal, estão vendo minha tela? Sim. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Então, a nossa parceria da Thomson Reuters quase já vem aí de alguns anos. A gente está com, além da parceria com a CIEG, com Conta Azul. Então, a gente está sempre pensando em disponibilizar um ecossistema contábil para que todos os clientes da Thomson Reuters tenham o melhor de cada segmento, tá? E a gente da domínio consiga focar no core do escritório, que é a escrita, folha e contabilidade. O que é o Colosso Auditor? Então, para quem ainda não conhece, tá? É uma ferramenta integrada ao domínio contábil que possibilita uma série de funcionalidades. Dentre elas, auditoria de notas fiscais e obrigações acessórias, cruzamento de obrigações acessórias, consultas de regras tributárias e auditorias de controle de estoque. Então, o Colosso Auditor é uma evolução do Auditor 2.0, que foi um produto que ficou aí no mercado há mais de 2 anos, mas a gente fez o upgrade do Colosso Auditor desde o final de 2022. Então, como é que é o Colosso Auditor? A gente, para quem já conhecia o Auditor 2.0, ele teve grandes mudanças, tá? Então, a gente criou uma tab específica que tem muito mais funcionalidades que tinha anteriormente. Até no final da apresentação, eu vou mostrar o que tinha no Auditor 2.0 e o que tem agora no Colossus. E agora ele também permite que tu faça o upload manual dos arquivos, então ele está muito mais fácil e interativo de os contadores conseguirem fazer as consultas necessárias. A gente dividiu aqui o Colossus em 5 partes, tá? Eu vou explicar essas 5 partes para vocês, que a primeira é a auditoria. Então, através da auditoria do Colossus, vocês conseguem auditar as notas fiscais eletrônicas, NFE e CFE, tá? Anteriormente, a gente conseguia somente NFE. Nessa versão aí do Colossus Auditor, a gente também agregou aí as notas fiscais de consumidor eletrônico e os cupons fiscais eletrônicos. A gente também consegue fazer auditoria de obrigações acessórias, o cruzamento de acessórias. Então, fazer um cruzamento de SPED fiscal com magia, SPED fiscal com uma DAP, uma DIM. Então, você consegue fazer o cruzamento aí de um SPED fiscal com todos esses informativos estaduais. E além também de outros cruzamentos, né? ECD e ECF. Então, a gente tem uma lista bem grande de cruzamentos que o Colosso faz. E também, agora a gente tem a gestão de auditorias para você acompanhar ali como é que está o andamento das auditorias do escritório. Além disso, a gente também tem um editor de arquivos SPED, que tem algumas facilidades ali, utilizando algum conjunto de regras que vocês conseguem editar, SPED fiscal e FD contribuições. A consulta tributária por produto, então vocês conseguem fazer a consulta tributária ali por NCM, seja por lote, então tem diversas ferramentas ali que ajudam o contador a fazer essa consulta de tributação do produto. E também a gente tem o recuperador de tributos, que é possível auditar as empresas do Simples Nacional, respectiva à segregação de receitas, seja do ST ou seja do PIS e COFINS monofásicos. Então, foi mais uma funcionalidade, mais um módulo que a ASES já tinha, que a gente trouxe para o seu auditor. E também tem a opção ali de fazer a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. É mais uma funcionalidade nova que temos aqui no Colosso. E para encerrar, a gente também tem um módulo ali que a ASES já tinha, que era o controle de estoque. Tá? Então, o Colosso consegue fazer um controle de estoque somente com a movimentação do SPED fiscal e das notas fiscais. Então, facilita ali o contador no momento de fazer uma análise mais a fundo de estoque, enfim, comparar o estoque com o RP do cliente. Então, são algumas funcionalidades que a gente consegue com o Colosso, tá? Depois eu e o Rogério vamos estar demonstrando isso daí para vocês, todos esses 5 tópicos que eu citei. Mas eu vou resumir aqui para vocês, então, para quem tinha o auditor fiscal, o antigo, vou demonstrar aqui para vocês o que vocês tinham antes e o que vocês podem ter agora. Então, no Auditor 2.0, comparando com o Colossus, o que eu tinha lá no Auditor?
eu tinha somente auditoria de NFE, modelo 55. A gente tinha auditoria somente de 8 informativos e somente 14 opções de cruzamento. Então, agora com o Colossus, o que a gente tem? A gente tem a auditoria de NFE, NFC e CFE, auditoria de 11 informativos, mais de 30 opções de cruzamentos. Então, vocês podem ver que a gente tem muito mais funcionalidades que a gente tinha anteriormente. A gente também tem a possibilidade de upload manual. Antigamente, no Auditor 2.0, a gente tinha que fazer tudo por dentro do domínio contábil. Então, upava o arquivo e enviava para o auditor. Agora a gente consegue fazer direto ali pela tela do auditor do Colossus. A gente tem a opção de digitar os arquivos SPEDs, que foi um dos itens que eu citei anteriormente. O recuperador de impostos e também o controle de estoque. Então, e para concluir também a consulta tributária de produtos. Então, a gente aumentou a gama de itens que a gente já tinha, que era a auditoria e os cruzamentos, e agora incluiu mais 5 módulos ali que chama análises dentro do Colossus Auditor. Então, só para dar um breve resumo aí. Se me permite, Roger. O que mudou? É isso aí, pessoal. Pode concluir, Rogério. Se me permite, eu vejo que esse pensamento, né, da Thomson Reuters em olhar para o dia a dia do contador, ele faz todo sentido quando a gente faz esse comparativo, né, do que a ferramenta disponibilizava anteriormente e que ela passou a disponibilizar, né? Então, claramente, ele pegou uma ferramenta que já estava no mercado para atender as maiores empresas e trouxe para a mão do contador. Tá? Então, ampliamos o leque de possibilidades, né, de análises, de informações. Para quem tinha o Auditor 2.0, já começa a ter todos esses módulos disponíveis. Para quem não conhecia e não utilizava, né, eu acho que a gente vai trazer um pouquinho aqui na prática, né, com o pessoal do escritório, a Elisvânia e o João, e trazer um pouquinho como é que a gente trabalha com essas informações, né? Eu vi na tua demonstração, tem muitos módulos adicionais ali, se a gente for olhar item a item, a gente até perde a conta do que mudou. Mas como é que isso, como é que a gente consegue aplicar isso no dia a dia, né? Eu acho que nesse nosso bate-papo aqui a gente vai conseguir trazer, né, tangibilizar para quem está assistindo, né, como aplicar todos esses módulos na nossa rotina. Eu quero já aproveitar e fazer uma pergunta para a Elisvânia aí, talvez o pessoal já esteja um pouco curioso. A gente quer saber, tanto da Elisvânia do João, quantas empresas que eles fazem auditoria durante o mês, como é que eles revisam esse processo? Se vocês pudessem dar um feedback aí para a gente, para todos os ouvintes. Bom, hoje a gente audita em torno de 120 empresas, a gente audita principalmente as empresas do regime normal. Com as novas funcionalidades que chegaram agora, a gente vai passar também a utilizar nas empresas do Simples Nacional, né, que a gente não utilizava. Em torno disso. Perfeito. Então, mais de 100 empresas aí, todo mês vocês fazem a auditoria do... Exatamente. Fazemos a auditoria. Acho que cortou um pouquinho. Isso mesmo. A gente faz a auditoria, analisa o retorno, né, da auditoria, verifica a legislação que a auditoria traz, se está pertinente, todo esse passo a gente trata. Legal. Nós estamos com um delayzinho no microfone, tá? Pode ser que a gente peça para vocês repetirem, tá, pessoal? Mas eu vou aproveitar, Roger, e pedir também para as pessoas que estão participando aqui mandarem as perguntas, mandarem as dúvidas. Eu tenho algumas dúvidas aqui, até uns questionamentos, e assim, muito me surpreende, né? Fazer auditorias de 120 empresas, né, mensalmente. Elisvânia, isso daí é praticamente o número de auditorias que nós encontramos nas maiores empresas, né? Quando a gente olha para uma indústria, né, para um varejo, né, geralmente essa é a quantidade de arquivos que eles acabam passando no dia a dia ali para conferir essas informações. Mas eu tenho uma dúvida que eu queria tirar aqui com vocês. Em que momento, nas suas atividades ali do dia a dia, vocês sentiram essa necessidade de fazer esse cheque de informações nas obrigações? Isso foi uma demanda do cliente ou o próprio escritório percebeu a necessidade e a importância de revisar essas informações? Como que isso nasceu?
Na verdade, a GM ela vem buscando aprimorar o serviço que ela presta. E a gente entendeu que uma das formas de entregar um serviço de qualidade seria através da auditoria das notas fiscais, da declaração que é entregue. Através dessa auditoria, a gente detecta muitos erros que são pertinentes e podem ser corrigidos antes da entrega. E detectamos erros na emissão de nota, são situações que a gente consegue repassar para o cliente a tempo dele conseguir reverter a situação. Então, o nosso principal objetivo é fazer com que aqueles erros sejam diminuídos, que a gente preste um serviço de qualidade, que o cliente possa ficar satisfeito com o serviço que a gente está entregando para ele. Excelente. Roger, eu vou pedir uma gentileza, eu vou fazer mais uma pergunta para a Elisvânia e para o João. Se você puder já compartilhar, porque eu acho que é difícil muitas vezes para quem está assistindo e que não implementou ainda essa rotina no dia a dia, né? Quando a gente fala em erros, a gente sempre remete a erros de validação, né? Quando eu gero o arquivo SPED, passo pelo validador e ali eles me apontam algumas inconsistências, né, algumas correções que eu preciso fazer. Neste caso, a gente não está falando do erro de validação em si. Quando você fala em nota fiscal eletrônica, auditoria do próprio SPED, a gente está falando de uma obrigação que ela foi validada. Vamos pegar o caso específico da nota fiscal eletrônica. Ela foi validada, tanto é que ela foi aprovada, né? Utilizou uma ferramenta para isso, né? Ou do ecossistema, ou da própria Thomson Reuters, para buscar esse documento fiscal, e ali eu encontrei algum apontamento, alguma divergência. Né? É exatamente isso que a gente está falando, né, Elisvânia? Exatamente. Normalmente pode ocorrer a validação. Posso dar um exemplo mais prático, digamos, um SPED fiscal. Com certeza, ele passaria, sem dúvida, seria validado diretamente, a gente jogando esse arquivo diretamente no SPED. Dificilmente iria detectar um erro de legislação, algo parecido, que é o que acontece na auditoria fiscal. O auditor ele consegue repassar para a gente o que está errado em relação à legislação e ele já traz para a gente, ele aponta onde que está o erro, traz para a gente a legislação pertinente sobre aquele erro e aí cabe a gente apenas analisar a situação. Mas é exatamente isso. A mesma situação para a nota fiscal. A nota fiscal ela pode ser validada sem problema nenhum pelo emissor do cliente, mas isso não é certeza que a nota esteja totalmente correta. Perfeito. Roger, exatamente. Eu acho que a gente conseguiria demonstrar isso na prática. Vamos abrir aqui, então. Para quem não conhece, ainda não tem um curso, vou passar aqui detalhadamente. Tá? Para acessar o módulo, a gente tem que acessar aqui o domínio. Esse é o Colosso Auditor, tá? Então, vou abrir aqui para vocês. Então, acessando o domínio ali, você vai na aba onde vai estar escrito Colossus Auditor, né? Você que já contratou esse módulo. Ele abre essa tela dentro do próprio domínio, né? Isso, e vai ter todos aqueles módulos que eu citei anteriormente, tá? Aqui os 13 módulos. E aí aqui a gente consegue fazer todas as auditorias e os cruzamentos, enfim, edições. Legal. Eu acho que para quem está visualizando a primeira vez, Roger, é legal porque assim, você vê que a gente acaba separando os módulos, né, em caixinhas, né, até para facilitar a visualização de quem está usando no dia a dia. E eu acho que o exemplo que a Elisvânia colocou é um exemplo onde nasce a informação dentro do próprio domínio, né? A nota fiscal sendo emitida, por exemplo, por um fornecedor. Você clica aí, por favor, Roger, na auditoria do XML. Vamos lá. Aqui a gente tem, como o Roger mencionou, né? Você vê nota fiscal eletrônica, nota fiscal consumidor, né? Você tem CTS, tem as várias possibilidades ali de análise, né? Vou pedir para você filtrar, puxar uma massa de notas fiscais, clique em auditoria, por favor. Vamos filtrar ali, como essa é uma base modelo, clique em 2020 ali, Roger, por favor. Ano de 2020 e clique em filtrar, por favor. Ótimo. Não sei se todos estão vendo na tela, tá? E aí confirmem, por favor. Mas olha só, de uma massa de XML, né, que a Elisvânia e o João acabam recebendo todos os dias,
seja do fornecedor do seu cliente, a gente acaba trazendo o quê? Informações sobre o conteúdo desse documento fiscal e que provavelmente vocês pegariam só no momento da escrituração, né, Erisvânia? Lá no final, quando fosse cruzar a nota fiscal com o SPED fiscal, é isso, né? Exatamente. E olha só que interessante, né? Vamos pegar aqui um exemplo bem básico aqui, Roger. Por exemplo, vamos pegar esse segundo item, tá? Débitos, ausência de aplicação de IPI na nota fiscal eletrônica. Clica lá no número 1, do seu lado direito, exato. Ali a gente tem um exemplo aqui, né, do emitente, do destinatário. Você pode clicar no semáforo, por favor? Isso. E aqui, o que o Colossus Auditor sempre vai trazer para quem está utilizando, né? Ele vai trazer uma ementa, né? Ele vai trazer a explicação como é que ele chegou nesse resultado. Então, aqui, ausência de aplicação do IPI para a nota fiscal. O que ele está falando? Olha, na emissão da nota fiscal, nós identificamos que não foram apresentados os valores de IPI, mas foi preenchida a alíquota de IPI, né? E permitia a aplicabilidade, né, por conta do código NCM. Então, a gente traz como alerta. Verifique esse documento fiscal, ver se ele foi escriturado corretamente, e se não for, a gente tem a oportunidade ali de questionar o fornecedor sobre esse tipo de informação, né? E eu brinco, né? Inclusive brinquei até com o pessoal da GM, né? Falei, olha, essa é a oportunidade de bater na porta do fornecedor, desse cliente, né? E se você não está enxergando isso, aqui, ó, eu consigo enxergar. Imagina a Cefaz que já recebeu esse documento fiscal. Então, bacana, porque a gente consegue ter essas visões, né? Se quiser voltar, Roger, fique à vontade. Não, só para complementar, assim, eu acho que com essa auditoria da nota fiscal, até o próprio cliente da GM, eles conseguem entrar em contato com o cliente e indicar, pô, você fez a emissão da nota errada, então o próprio cliente da GM vê um valor maior no escritório para ele estar alertando e vendo que a emissão da nota fiscal está sendo correta, né? Enfim, às vezes está emitindo nota com mais imposto, está pagando mais imposto, então traz uma gama de possibilidades ali para o escritório. Perfeito. Pode dar voltar novamente. E Erisvânia e João, existe uma área hoje no escritório que faz esse tipo de revisão? É uma área específica para isso? Rogério, hoje na GM, ela trabalha de forma setorizada. Né? É o setor fiscal, que é o da Erisvânia, e o setor contábil, que é o meu. Então, no caso, é feita a auditoria da parte do Estado, do setor fiscal, e da parte federal, que é o setor contábil. Os próprios colaboradores são carteirizados e cada um fica responsável por realizar essa auditoria. Basicamente, é dessa forma que nós trabalhamos. E hoje você tem, por exemplo, no dia a dia ali, já é uma rotina, né? Se eu for imaginar 120 empresas, e depois entrando ainda o processo, as empresas do Simples Nacional, com os novos módulos que estão inclusos, quantas pessoas para cada setor ali que vocês disponibilizam ou estão imaginando nessa nova onda aí de análise aí com o Colossus Auditor? Hoje, comigo, são 7 pessoas no setor fiscal. A gente atende ali em torno de 300 empresas, certo? Com 7 pessoas. Exatamente. Mas a gente acredita que ainda dá para otimizar mais. Legal. Justamente por isso, né? Porque a gente consegue dar conta de outra demanda, enquanto a gente consegue mandar a auditoria, o auditor analisar o que a gente fez, né, durante o decorrer da apuração, e também, ao mesmo tempo, ele já está analisando o XML das notas fiscais. Então, são coisas que a gente pode retornar em outro momento e avaliar aqui e dar um retorno para o cliente. Que legal. Quando a gente fala em processo de automação, como você mesmo comentou, né, passa a ser imprescindível quando você tem
algumas soluções que automatizam esse processo, né, Erisvânia? Eu fico imaginando aqui 7 pessoas para 300 empresas, ou o relatório ele tem que vir muito bem detalhado ali para vocês, né? E para que esse time faça o papel de análise exclusivamente do que trabalhar em cima na operacionalização dessas informações, né? Então, fica pegando apontamento por apontamento, cruzando essas informações para depois identificar problemas, não faz muito sentido, né? Então, quanto mais o relatório, quanto o relatório chegar de uma forma mais mastigada, isso é melhor para o processo, né? Sim, com certeza. Inclusive, no decorrer do processo, a gente vai pegando a prática e alguns erros a gente já entende como resolver, qual é a situação, se depende do cliente para resolver. Então, a parte já está começando a diretamente identificar qual é a melhor forma de resolver. Legal. Roger, Perfeito. enquanto isso, eu vou pedir um favor para você. Você abre na caixinha de auditorias e cruzamentos, e aí eu vou fazer uma pergunta também. A GM tem clientes em outros estados? Sim, nós atendemos o estado de São Paulo, Goiás, Pará, Piauí, Alagoas, vários estados, Ceará. Eu pergunto isso porque, assim, na evolução do Colossus, né, na saída do Auditor 2.0, e assim, a Domínio pensou muito bem nisso, em trazer uma quantidade enorme agora de obrigações para a auditoria. O Roger apresentou, né, um pouco desse cenário, mas olha só como o Colossus ele ampliou o leque de análise de obrigações, e a gente tem atendimento para as 27 UFs. Então, se eu for pensar em Santa Catarina, eu tenho cruzamento com as obrigações de Santa Catarina, no caso a DINA. Se eu for olhar para a Bahia, também tem, né? Algumas GIAs a gente sabe que está em continuidade, algumas já foram descontinuadas, né? Mas como também o Colossus tem o poder de retroagir, que tem a possibilidade de fazer revisões de anos anteriores, caso seja necessário. Vocês sabiam, e aí a pergunta que eu faço agora, né? Que vocês conseguem, dentro da rotina de vocês do dia a dia, também agendar cruzamentos entre as obrigações, Elisvânia? Não, isso é novidade. Uma das novidades ali, pensando na automação, e aí, Roger, clique em cruzamentos ali no... Isso, exatamente. Nós temos duas opções de fazer esse cruzamento, tá, gente? Ou eu posso selecionar um módulo, pode clicar ali em selecionar o módulo. Isso. Aí, por exemplo, eu posso escolher o SPED fiscal, pode clicar. Isso. Ele vai me abrir a relação de SPED fiscal, e aí eu seleciono, né, dentro daquela competência, o próprio Colossus vai fazer a varredura nos arquivos que já foram auditados para fazer esse cruzamento. Mas, o que pode ser feito para otimizar ainda mais o processo? Clique em agenda, por favor. Olha só que bacana. Eu crio, e é legal que nessa base aqui está vazia, a gente consegue criar. Tá? Eu posso, selecione o cruzamento ali, Roger. Ali. Eu posso escolher o cruzamento que eu quero. Então, no caso, ali pode digitar SPED fiscal versus isso. Aí eu posso colocar versus nota fiscal eletrônica, né? Ou eu posso colocar versus o FD contribuições ou o próprio FD contribuições. E eu posso também dizer o dia que eu quero que esse cruzamento aconteça. Então, imagina que eu fechei o mês e ali, todo dia 5, que eu já fechei o SPED fiscal, já tem todas as informações do FD contribuições, ele vai olhar isso ou para todas as empresas, ou, se vocês preferirem, vocês podem também selecionar quais empresas que vocês querem que esse cruzamento aconteça de forma automática. Pode salvar, Roger, pode salvar. Então, o que acontece? Todo dia 5 do mês, ele automaticamente vai fazer uma varredura, né, dentro das obrigações que estão sendo auditadas e já promove o cruzamento, né, entre essas obrigações da mesma competência
e das empresas selecionadas, né? E aí, o que acontece com o usuário? Ele recebe esse relatório automatizado. Então, facilita muito, né, essa rotina para o dia a dia. Para o João, né, que trabalha com os diretos ali, eu vejo que esse é um ganho de produtividade muito grande, né, João? Porque o fiscal, ele traz muito a legislação para confrontar. Já os diretos, né, você tem que ter uma análise também interpretativa em cima dessas informações. Então, quanto antes o relatório chegar, você também consegue ter esse plano de ação ali para executar e resolver essas ações, né? É isso mesmo, João? Sim, facilita. Estou já imaginando aqui até as questões da auditoria das obrigações anuais, ECD, ECF. Esses cruzamentos são importantes. Já pode fazer mensal, quando chegar no final do ano, ou no final do período que é para enviar, já está tudo alinhado. Muito bom. Eu não sabia dessa parte. Que legal. Que ótimo. Tem alguma pergunta aí da sala, Roger? Deixa eu dar uma olhada aqui. O pessoal está aprendendo de outros modos. Eu acho que a gente vai apresentar aí na sequência. Legal. Eu tenho uma pergunta para fazer. Serão respondidas. Que ótimo. Eu tenho uma pergunta para fazer, então. Como é que vocês, né, em determinado momento ali do dia a dia do escritório, entendeu, né, a necessidade do uso de uma tecnologia para avaliar todas essas informações, né? Existe uma área, existe um departamento setorizado, né? Existe a necessidade do próprio escritório em melhorar essas informações, mas a gente sabe que a tecnologia nem sempre ajuda, né? Às vezes a tecnologia pode trazer uma série de informações falso-positivos ali que gera uma demanda maior, né? Em que momento vocês perceberam ali, né, nessa utilização de uma ferramenta, para que a tecnologia venha trazer, ajudar e não atrapalhar de fato? Na verdade, a tecnologia ela chegou para agregar, né? Eu acredito que todo o processo que a gente vinha fazendo manual, com a ajuda de diversas ferramentas, entre elas o auditor fiscal, ela somou com a gente, e um dos motivos é na tomada de decisão, a gente tem que estar bem alinhado, entender bem sobre a legislação, inclusive saber o que a gente está passando para o nosso cliente, né? A gente tem que saber bem sobre o que a gente está falando. A gente conseguiu ganhar tempo, um dos motivos que a gente tentou organizar, trazer o máximo de ferramentas para a gente, é porque a gente precisa otimizar tempo para poder crescer a nossa carteira, para a GM poder crescer também, né? E também para os nossos colaboradores poder ter tempo de se profissionalizar, melhorar no mercado de trabalho, poder estudar, poder fazer cursos, que é algo que a gente já vem trabalhando desde o ano passado, e com certeza a junção de todas essas ferramentas, ela chega para agregar de uma forma positiva para a gente. A gente precisa crescer como profissional, mas a gente tem que ter uma forma de conseguir fazer isso, né? E a melhor forma é otimizar o trabalho que a gente teria manual, que é trazendo as ferramentas e ganhando tempo para isso. Legal. Elisvânia, eu acho que você tocou num ponto bem importante quando você fala em otimização, né, em ganhar tempo, né, para o colaborador. Eu vejo muitas vezes, né, a gente acaba buscando cursos, né, webinars, que fala muito nessa questão da otimização do tempo e, ao mesmo tempo, falando em consultividade, né? Olhar para o seu cliente e trazer novidades, soluções, né? Olhar para o cliente e trazer oportunidades, né? Quando a gente estava focado no Auditor 2.0, eu lembro que isso estava muito vinculado a uma obrigação, como você mesmo falou. Eu tenho essas rotinas aplicadas para empresas, né, da tributação normal, né, de lucro real presumido, que tem as obrigações, e agora eu vou jogar também, né, todas as informações das empresas do Simples Nacional. Só que nem sempre a gente tem obrigação na mão, né? Muitas vezes o teu cliente te liga falando o seguinte: olha, Elisvânia, eu estou começando uma operação, uma revenda, né, de um produto,
e eu estou entrando para o Mercado Livre. Né? Então, você consegue me passar, né, uma grade tributária desse produto para uma venda, por exemplo, para o Amazonas, né? Então, Roger, peço para que você coloque ali na consulta tributária. Isso, regra tributária ali. Elisvânia, você tem um código NCM de cabeça aí para nos ajudar? Aquele código bem cabeludo, agora, hein? Aqui. Tá, já. Enquanto pode você está pegando aí. Só para aproveitar. Bom, não, pode falar, Isane. 31. 3819 e uma sequência de 4 zeros. Para tributos. Eu vou pedir para você clicar no maisinho, o Roger, que eu tenho um formato mais fácil ainda. Né? Então, é 3819-0000. Isso, dá um espaço. Vamos pensar numa operação aí do Maranhão, MA, espaço, versus X, né? O X. Espaço X. Isso, SP. Aí, você pode dar um Enter, ou você pode consultar tributos. Olha só que bacana, numa única linha. Então, imagina que você está no telefone, ali com o seu cliente. Numa única linha, você consegue ter a grade tributária ali em segundos. Trazendo o quê? Eu não sei se todos estão conseguindo ver na tela aqui do webinar, mas assim, a gente traz as informações do IPI, do SEST, né? ST interno, tá? ST interestadual para porta a porta. E é uma biblioteca de informações que ela traz de uma forma muito rápida, simplificada. E quando você fala do profissional ter tempo para estudar, você vê que ele traz sempre o fundamento legal. E uma das coisas que eu vejo, né, importante hoje, que a gente precisa exercitar cada vez mais no profissional contábil, é esse exercício da análise. A gente geralmente quer a resposta pronta. Neste caso aqui, o que a gente está trazendo? Toda a informação vinculada a essa operação e os seus mecanismos de busca, né? O fundamento legal para isso, para que seja o quê? Analisada a descrição do produto e se ele se encaixa nessas situações. Tá? Enquanto o Roger vai aumentando essa pesquisa, se você quiser clicar a origem nacional, pode falar, Roger. Só posso mudar aqui um NCM, que teve um pedido aqui no chat. Pode sim. O Alexandre, vamos botar o NCM que ele pediu. Se quiser até abrir mais uma aba aí, você pode colocar isso. Vamos abrir mais uma aba aqui então, é o 1905-9090. Vou botar aqui de Santa Catarina para Bahia, por exemplo. Ok. Dá um Enter, vamos ver. Se quiser até nessa demonstração criar pesquisa, ali mesmo, você pode colocar origem nacional. Nacional. O regime para PIS/COFINS ali não cumulativo. E vamos colocar ali para varejo, por exemplo, varejista. Aí, manda consultar. Clica lá em PIS/COFINS, só para matar minha curiosidade aqui. Se esse é um... Olha só. A opção de alíquota é 0, né? Mas ele vai apresentar também para produtos monofásicos, né? E outras particularidades, né? Sempre acompanhado da fundamentação legal, né? E todas as informações necessárias para a tomada de decisão. Tá? Um outro ponto que eu destaco aqui também é a possibilidade de retroagir. Então, assim, o cliente ligou para o João e falou assim, olha, eu estou em fiscalização aqui de um período aqui de 2022, vamos botar 5 anos para trás, 2017. Né? Então, digita lá 2017, substitui o 23 ali por 2017. Isso. Coloca em consultar. Pode ver que ele vai trazer a consulta da legislação da época. Né? Tá vendo o fundamento legal ali para 2016? Né? Tinha até CPRB, né, esse produto. Já apresentou, exato. Né?
Então, essa era uma funcionalidade que não existia anteriormente e que passa a existir agora com o Colossus. Isso ajuda no dia a dia, Elisvânia, eu imagino, com o teu time ali, né? Identificou um eventual gap, né, na informação do cliente. A gente sabe que muitas vezes o problema está na base cadastral do cliente. Ele também já pode fazer a consulta para passar essas informações do cliente. Olha, atualiza a tua base aí, porque isso daqui já não está mais vigente, né? Exatamente. Principalmente porque a legislação, ela todo dia muda, né? Sempre tem uma nova mudança. É isso mesmo. E vocês encontraram oportunidades de ofertar novos serviços para o cliente de vocês com essa análise, né? Com esse novo olhar para as informações do cliente, Elisvânia? Rogério, aqui na GM, tudo que nós fazemos é com base no nosso porquê. Tá? O nosso porquê é a satisfação do cliente, interno e externo. Com base no externo, eu penso que a oportunidade, no caso, seria a fidelização do cliente, tá? Porque ele sabe que a GM está repassando para ele informações precisas e confiáveis, porque tudo é com base em auditoria, com base em legislação, que é o consultor, né, o consultor, ele repassa esse respaldo para a gente. E também para questão de prospecção de clientes. Tá? Nós, aqui no Maranhão, aqui em São Luís, nós vamos à imagem de confiança, de confiabilidade. Tá? E isso é com base nas informações que nós passamos aos clientes que nós temos. Então, é como se fosse uma propaganda que o cliente faz a nossa propaganda. Tá? Então, a gente entende que isso que é a criação de oportunidade. João, vocês estão agregando valor ao serviço. Exatamente, estamos agregando valor ao nosso produto. Sim, interessante. Isso. Essa relação de confiança ela é fundamental, né? Para fidelizar e também acaba virando uma propaganda boca a boca, né? Sim. É isso mesmo. É o exemplo que tu mencionou, a questão de a gente auditar o cliente, identificar uma nota lá que está emitida errada, faltou uma tributação. O próprio cliente da GM entra em contato com esse cliente dele, já faz a nossa, vamos dizer assim, a nossa propaganda. Tá? E nós temos as informações tudo confiável e a forma como repassar. Legal. E quando eu falo em oportunidades, João, Roger, você vai falar alguma coisa? Ô, Rogério, não, o pessoal aqui no chat está perguntando se a gente consegue fazer essa consulta aqui, ó, em lote. Só talvez Exatamente. Já mostrar aqui, pegar o gancho. Perfeito. Então vamos lá, vamos aproveitar. Quando eu falo em oportunidades, né, eu vejo oportunidades de revisão tributária, oportunidades, né, de muitas vezes você está identificando, né, eventuais gaps sistêmicos, né, eventuais gaps de informação que estão no cliente. E acho que um dos principais, né, nesses 13 anos que eu estou na empresa, 80% dos problemas estão na base cadastral do nosso cliente, né? Por mais que a gente fale para o cliente, olha, atualiza a base cadastral, né? Quem é que está cadastrando esses itens dentro do seu sistema e tudo, isso acaba, né, refletindo na obrigação. E quem não tem, assim, o escritório não é o responsável pela correção, mas o escritório ele pode ajudar muitas vezes trazendo uma solução para o cliente, né? E uma delas é o que o Roger mencionou. Essa consulta que a gente fez aqui é uma consulta unitária, mas a gente consegue trabalhar isso em lote, e olha só a oportunidade que a gente tem na mão, muitas vezes, já com a base do cliente. Pode clicar aí, Roger. Deixa eu lá. Imagina o seguinte, eu consigo, né, uma relação de produtos desse cliente dentro de um layout, que a gente não vai demonstrar aqui, mas para quem quiser depois, dentro desse webinar ali, pode entrar em contato conosco, a gente mostra exatamente quais informações que eu preciso. Código do produto do cliente, né, a descrição do produto, o código NCM, se é um produto nacional importado, o X, e se tiver o CEST, melhor ainda que a gente consegue fazer um drill down. Eu importo essa base de produtos, pode ser 1.000, 2.000, 500, né, 5.000 itens, e a partir desse momento, né, quando eu importo, ele aparece essa ampulheta aí que o Roger está demonstrando, tá? Clica na caixinha, Roger, por favor. Isso, aí clica em processar tributo. Quando eu seleciono esse item, o que eu tenho a possibilidade? Quais são os tributos que eu quero enxergar
num processamento em massa. IPI, PIS/COFINS, eu vou flegando ali, selecionando. Pode clicar, Roger, né, nos itens que eu quero enxergar. E do outro lado, você pode ver ali que eu posso selecionar, né, um estado de origem. No caso, você pode selecionar em Maranhão. Isso, digita aí Maranhão, isso, MA. E aí eu posso, por exemplo, ir para o Mercado Livre e selecionar todas as UFs. Né? Então, sai do Maranhão e vai para todas as UFs. Né? Numa atividade de varejista, eu posso clicar uma ou mais atividades, aí fica ao critério também do perfil do cliente. Né? Pode ser um varejista e distribuidor, um acumulativo, pode clicar. E, né, a UF de origem ali, MA, Maranhão. Ótimo. E ali eu mando aplicar. Não clica não, Roger, porque senão eu vou estragar essa demo aí, tá? Mas pode clicar em processos. Eu já fiz esse exercício aqui antes. E como resultado, pode ver que tem um flagzinho ali do check. Tá? Podemos entrar no resultado. Pode clicar. Como resultado, pode clicar em geral, Roger. Isso. Olha só. Dos 5.000 itens que a gente processou, a gente tem um retorno dessas informações, onde, por exemplo, 5 tem ST interna. Pode clicar nele. Quais são os 5 itens que eu identifiquei que tem ST interna? Então, vamos lá. O código do produto é o M001, que é o Perfume Tex-Tech. Ele, né, acabou puxando o item 7 do regulamento do ICMS aí do Estado de São Paulo. Então, o anexo pode puxar um pouquinho para o seu lado direito, perfeito. Tá vendo ali o fundamento legal? Tá? Onde ele trouxe o MVA de origem, né? A vigência e todas as características alerta ali para a classificação desse item e a sua atribuição correta ali na grade tributária. Tá? Perceba que nesse momento a gente praticamente fica com o trabalho pronto, né? E o que a gente precisa ressaltar? Sempre, nunca vamos substituir, né, a capacidade intelectual, né, ou a capacidade de análise do contabilista ou do contador. Esse resultado é 90% do trabalho pronto. Agora, né, faz-se necessário uma análise do produto, se ele foi classificado corretamente, né, se é adequado à aplicação daquelas informações. Mas veja só, a gente traz esse trabalho praticamente pronto. Tá? Roger, se quiser aproveitar, inclusive clicar ali na alíquota de PIS/COFINS, ali no último item, a gente acaba trazendo também, pode puxar para o seu lado direito, por favor. Ali, ó, os itens para regime monofásico. Então, esse é um trabalho. Que foram emitidos com a alíquota normal, no caso, 1.65, 7.6. Exato. Né? Então, assim, em poucos cliques, a gente já tem 90% do trabalho pronto, faz uma revisão. E, obviamente, quando eu falo em oportunidade, dá para vender essa base para o cliente, dá para vender essa revisão para o cliente. Né? Rogério, só para complementar aqui também, o pessoal está perguntando se dá para emitir esses relatórios. Sim, a gente consegue, tá? Então, aqui em cima, exportar para Excel, e vai gerar o relatório de toda a auditoria que foi feita, até para facilitar vocês aí estarem fazendo a conferência aí quando for uma quantidade maior de produtos, enfim. Legal. E para quem não perguntou ainda, Roger, dá para monitorar esses itens? Você imagina que eu pego esses itens, vou lá, atualizo na base do cliente e virei as costas. A Elisvânia acabou de falar, a legislação muda todos os dias. Né? Eu consigo monitorar? Né? Então, tem um dos aplicativos que nós disponibilizamos também, que é o monitoramento automático. Isso, você passou por ele agora um pouquinho, sobe um pouquinho. Aqui. Aí, garoto. Exatamente. Clica aí nos últimos 30 dias, por favor. Né? Estamos aqui com uma base de aproximadamente 496 itens. Tá? E o que acontece? Nós tivemos uma alteração de PIS/COFINS. Pode clicar nela, vai lá no link ali embaixo, PIS/COFINS lá embaixo. Aqui. Do lado esquerdo, Roger. Ah, tá, aí. Aí, garoto. Então, olha só, a gente acabou trazendo ali as possibilidades, né, do item que é o álcool, que ele trouxe especificamente de um CNPJ de um cliente X. Então, ou seja, ele não vai trazer isso para toda a tua base. Ele consegue analisar exatamente qual cliente, qual UF e qual código NCM e o tributo que alterou. Então, fica fácil
esse controle. E lembrando, mais uma oportunidade, eu posso vender esse monitoramento mensal para o meu cliente. Né? Tem escritório que vende isso a R$50 mês, R$100 mês, 150, aí fica a critério, né, de cada um e o perfil do cliente para analisar. Tá. Estou falando demais, hein, Roger? Vai fundo aí. O pessoal está perguntando aqui se esses documentos a gente tem que enviar por dentro do domínio. Tá? Pessoal, não precisa mais. Com o Colosso vocês conseguem fazer o upload. Então, já vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Aqui a gente tem o menu upload. Vocês vão selecionando os arquivos que vocês desejam fazer auditoria. Então, pode jogar um SPED fiscal, o XML, enfim. Então, fica à vontade ali para enviar todos os documentos que vocês querem auditar lá no Colossus, que ele vai fazer a auditoria. Só para complementar, os XMLs, atualmente a gente já manda automaticamente pelo domínio o NFE e a NFC, tá? E o CFE vai ser liberado agora na versão de março, então todos os CFEs que vocês importarem para dentro da domínio, a partir de março também serão enviados para o Colosso automaticamente. Então, vou botar aí, eu tenho 100 empresas que eu faço importação via XML. Todas as 100 empresas, o domínio já joga automaticamente lá no Colosso, para vocês depois só conferirem os dados da auditoria. João, Beleza? eu tenho uma dúvida para você, viu? E, Silvânia, eu sei que nós estamos aqui próximo do horário. Dá tempo de mais uma pergunta, Silvânia? Pode continuar um pouquinho aí a mais. Então, tá bom, então. João, em algum momento, alguém bateu na porta da GM e pediu um trabalho de retificação de arquivos? Tá mutado o microfone de vocês. Agora liberou. Rogério, respondendo a pergunta, já teve. Algumas empresas que vieram para a gente poder retificar as apurações anteriores. Mas na época nós não tínhamos a gente não aplicava a ferramenta do auditor. Então foi bem difícil. Hoje, dentro do auditor, nós temos uma caixinha ali, Roger, se você clicar só na caixinha, e aí, Silvânia, não sei se dá tempo de demonstrar ou não, ou a gente só fala por aqui, nós conseguimos editar os arquivos SPED, tá? Isso pode ser uma edição em massa, em lote, que a gente consegue fazer. Isso ajuda muito no trabalho de revisão fiscal. Então, você vai pegar, por exemplo, um cliente novo, né? Pode clicar no arquivo, clica em editar, lá na pontinha ali, isso. Tá? E aí, só dá um atualizar, Roger, enquanto isso, pode clicar no link. Ele abre exatamente toda a estrutura do arquivo SPED, e eu posso selecionar ali, pode clicar um pré-visualizar ali no 0200. Olha, por exemplo, aqui eu quero fazer uma revisão ou enxergar as linhas com 0200. Né? Eu posso acrescentar informações, então estou identificando que é um item para uso e consumo, e na realidade esse item é para revenda. Então, consigo fazer essa alteração em lote. Eu salvo esse filtro, né? Gero um novo arquivo SPED, e toda vez que eu pegar, por exemplo, um processo de retificação dos últimos 5 anos, eu vou subindo 60 arquivos e vou dando comando para ele alterar automaticamente e já agilizar o processo de retificação. Mais uma oportunidade para o cliente que a gente olha aqui com o Colossus Auditor. Né? Além, como o Roger mesmo colocou, também o trabalho de retificação de crédito. Né? Tanto segregação de receitas ali para o PGDAS, quanto exclusão do CMS que está batendo algum risco. Perfeito. Ô, Silvânia, só antes de concluir, tem bastante gente também perguntando sobre a integração com a SIEG, né? Pessoal, segue a mesma lógica, então, tá lá na API, importa pela SIEG, o sistema já joga automaticamente aqui para o Colosso também, tá? Então, segue a mesma lógica da importação via API e XML. Né? Você configurando para aquelas empresas serem, ele joga automaticamente para o Colosso, independentemente se é API ou XML padrão. Certo. É isso, a gente sabe que tem várias perguntas aqui, né, Roger? Tem bastante. Tem várias perguntas. Acho que as principais a gente já conseguiu responder. Solicitando contato para uma demonstração mais ampla.
mas a gente sabe que nós temos que respeitar o tempo, tem muitas pessoas que têm outros compromissos, como eu sempre falo. Então, quero agradecer. Enquanto isso, Silvânia, antes de despedir, só vou pedir para o Roger colocar o QR Code de novo, né? Vamos aproveitar agora na parte final. O QR disponibilizar Code o QR Code. Isso, Silvânia, já põe o QR Code na tela, né? Porque assim, o tempo é curto, né? A gente acabou apresentando, né, alguns módulos, tudo, mas a oportunidade está aí, né? Participação no webinar e a oportunidade de adquirir esses módulos aí com desconto e conhecer mais, né, das ferramentas do Domínio. Isso mesmo. Então, pessoal, o QR Code está aqui, né? Para quem ainda não adquiriu o Colossus Auditor aí, que é uma integração forte entre as soluções Domínio com a Asis TexTech. É isso, né, Rogério? Exato. Então, quem não tem, né, tá aí a oportunidade de adquiri-lo, é só ler esse QR Code, preencher o formulário, nós entraremos em contatos, temos desconto especial, temos sim. Agradecer a participação dos nossos clientes, né? O João Garcês, a Erisvânia Pedrosa, é isso? Do escritório GM Consultoria e Serviço de Contabilidade, lá de São Luís do Maranhão. Muito obrigada pela participação de vocês. Acredito que vocês já estão usufruindo aí do Colossus e agora com essas novidades, muito mais benefícios, né? Agradeço também ao Rogério pela participação, pela demonstração, ao Roger, que esteve conosco, que está aqui conosco também, e a todos que tiveram presente aqui conosco até esse momento. Eu não sei se a Elisvânia e o João gostariam de fazer as suas considerações finais, depois a gente pode passar para o Rogério e o Roger. Fique à vontade aí. Acho que eles estão no mudo. A gente gostaria de agradecer, né, o convite. Com certeza é gratificante imaginar que a GM pode ser porta para outros escritórios também tomar uma decisão de melhorar o seu trabalho, né? E só podemos agradecer. E aguardamos mais novidades, com certeza. Obrigada. Gostaria de agradecer também o convite da Silvânia, quem conseguiu tirar uma horinha aí do valioso tempo de trabalho para estar com a gente aí no webinar hoje, conhecendo mais sobre o produto. Eu me coloco à disposição aí também, infelizmente, a gente não conseguiu responder todas as perguntas, né? Mas, enfim, como a Silvânia passou o QR Code, pode entrar em contato ali com os nossos times, que eles vão estar à disposição para sanar as dúvidas de todo mundo. Legal. Silvânia, 1 hora está sendo pouco, viu? Depois já repensa isso daí, viu? Porque a ideia nossa aqui foi trazer um pouquinho da prática, mas eu queria mais uma vez agradecer essa parceria com a Thomson Reuters, agradecer, e principalmente aqui eu fico muito impressionado, né, com a GM, né, na organização, a qualidade, volumetria de informações que estão sendo processadas ali. Eu entendo que é o futuro, né? É o escritório que já está olhando lá para frente, né? Não é escritório mais, é uma empresa contábil, né? Então, eu acho que esse o intuito da Thomson Reuters, trazer essas novidades, trazer essa tecnologia para o dia a dia e também reforço aí, né, com apelo, né? Aproveita a oportunidade, gente. Tá aí o QR Code, né? Preencha e solicite uma demonstração do nosso time, tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigada também. Obrigada, pessoal. Até um próximo webinar. A gente vai ter um outro agora. Vai ser no dia 14. Nós temos um encontro agora no dia 14. E nós contamos com a presença de vocês. Muito obrigada e até o próximo encontro. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal.